Recording is on. Boa noite a todos, todas e todes. Boa noite, professores, boa noite, colegas e boa noite, convidados. Nós somos o Grupo Excelência. Excelência, substantivo feminino, qualidade de excelente, primado, repica ponto, superioridade em qualidade. Nós, da Excelência, nos comprometemos a ser um veículo de comunicação a favor dos movimentos revolucionários dentro das artes, política e qualquer expressão que forma um cidadão. Não iremos nos colocar acima de nenhum muro, nem tentar forjar uma falsa imparcialidade que não se sustente, sem deixar de sermos justos com diversas vivências e formas de ver o mundo. Somos contrários à corrente midiática que sanitiza a arte para que agrade camadas, entre aspas, superiores da população. Mostramos a arte como ela é, seja com palavrões, violentos, erótico. Ataques ao pudor também vêm de uma necessidade de se comunicar. Somos a favor da pluralidade de gêneros e etnias, trazendo protagonismo de mulheres, pessoas trans e não binárias e pessoas não brancas. Nos comprometemos a apenas nos aliar com pessoas, marcas e organizações que estejam alinhados moralmente com o que consideramos justos e ético. Nunca trocando nossos valores por dinheiro ou visibilidade. Declaradamente, somos um veículo de esquerda. Defendemos que todos merecem acesso a recursos básicos como comida, educação, saúde, moradia e, é claro, cultura. Não menos importante, lutaremos para que a comunidade artística seja mais valorizada e vista com seriedade. Esse é o manifesto da revista Excelência. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ana Beatriz, eu tenho 20 anos e já trabalho na área de design gráfico há 1 ano e meio como freelancer. Eu sou do Pará, mas eu moro aqui em São Paulo há 5 anos. Oi, meu nome é Beatriz, eu tenho 21 anos, eu sou da freguesia do Ó, formada em fotografia pela Fapcom e cursando agora comunicação visual na Maria Saraiva. Boa noite, eu sou a Paula, Paulito Recília, tenho 34 anos e sou cria do Capão Redondo, da Ponte para lá. Eu sou artista visual, ilustradora e diagramadora. Boa noite a todos, obrigada pela presença. Eu sou a Jéssica, tenho 23 anos, sou de Pirituba, sou artista visual e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é o nosso projeto, né? O que a gente idealizou que ele fosse. Bom, no nosso projeto, nós desenvolvemos uma revista sobre artistas visuais com aspecto documental, mostrando práticas diárias deles, além de textos sobre o que a arte significa para eles e como é viver disso. Essa revista é um espaço de experimentação das diversas técnicas aprendidas no curso, em sintonia também com o que a arte significa para nós, membros do grupo, e também para os entrevistados. Bom, o projeto se trata de uma revista que será composta por 28 páginas, com 115 de gramatura, medidas no tamanho A4, a capa em papel couché brilhoso, com 180 de gramatura, acabamento grampeado e impressão offset CMYK 4x4. Pode passar, Paula, por favor. Como objetivo geral, nós queríamos discutir e relatar as experiências de artistas visuais periféricos no contexto brasileiro, de forma a documentar essa realidade. E, como objetivo específico, nós buscamos documentar as peças artísticas, visuais e seus processos de criação, incentivar o desenvolvimento de artistas periféricos que desejam ingressar no cenário e ampliar o debate em relação aos obstáculos encontrados pelos artistas sob um ponto de vista social. Como público-alvo, nós temos artistas e apreciadores da arte, a partir dos 18 anos, que tenham interesse na arte em suas mais diversas expressões e seus contextos políticos sociais. Pode passar, Paula, por favor. Aqui a nossa EAP é uma estrutura analítica de projeto
que nós dividimos tudo que nós iríamos fazer em subtarefas dentro de pesquisa, entrevista, fotografia, diagramação, impressão e finalização. Apenas não fizemos a etapa da impressão por questões de custos, e assim também pudemos focar realmente na parte de concepção do projeto e diagramação. Pode passar? Ah, já tá. Aqui nossos prazos, baseados na EAP, como podem ver, todas participamos de todas as etapas, mesmo algumas focando um pouco mais em algumas delas na prática, né? Fomos bem colaborativos em todos os aspectos criativos e os prazos, assim, eles não foram cumpridos tão rigorosamente, pois fomos flexíveis, uma etapa vai se misturando com a outra na prática, né? E ainda mais após a decisão de não imprimir e algumas mudanças de planos que tivemos, além de ter tido uma expectativa no começo de fazermos a revista apenas com entrevistas e obras de terceiros, mas foi complicado aliar nossas agendas com os artistas, alguns nem respondiam, e vimos também que queríamos colocar mais coisas nossas em alguns momentos, abranger algumas informações mais técnicas também, e o projeto certamente cresceu muito com isso. E sem contar que nós tínhamos mais uma integrante no começo, a Vitória, que tinha algumas questões importantes dentro do projeto, como conexões melhores com artistas e coletivos, mas acabou saindo e mudamos muitas questões depois disso também. Pode passar? Na análise SWOT que nós fizemos, podemos identificar como as nossas forças e qualidades, uma marca com identidade totalmente criativa e experimental, destaque nas disposições das páginas e apresentação dos conteúdos, variedade de artistas e histórias de incentivo para o público da área e interessados, destaque para todos os artistas participantes de forma igualitária. É uma revista desenvolvida por pessoas com senso estético e design criativo. No projeto, buscamos utilizar nas suas páginas apenas conteúdos fotográficos de acervos pessoais. E como nossas fraquezas, a gente identificou o orçamento baixo para arcar com os custos de impressão, pouco contato com artistas entrevistados devido à agenda deles, né? E a questão de sermos iniciantes no mercado. Como oportunidade, nós temos uma revista direcionada a artistas periféricos, destaque para todos os artistas na capa, um projeto experimental e aberto a toda forma de arte. Mano. Oi? Voltou? Voltou. Ah, tá. Tinha apagado aqui, gente. Desculpa. Bom, eu parei... Ameaças. Ameaças, Peraí, gente, que deu uma travadinha aqui para mim. Só um minutinho. Pronto, voltou. Desculpa aí pelo ocorrido, gente. E como oportunidades, a gente vai ter aí uma revista direcionada a artistas periféricos, destaque para todos os artistas na capa, um projeto experimental e aberto a toda forma de arte. E, por último, como ameaça, a gente identificou a concorrência de outras revistas com o mesmo tema e o assunto já sendo abordado em plataformas digitais, podendo fazer com que ocorra um menor interesse do consumidor para adquirir a nossa revista. Pode passar, Paulo, por favor. Bom, na análise Ansoff que a gente fez, para a penetração de mercado, a gente pensou em perfis em redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, para canal de comunicação e divulgação. E para desenvolvimento de produtos, achamos interessante o uso de sites de financiamento coletivo. Para desenvolvimento de mercado, optamos por edições com novos artistas todo mês e edições com capa dura. E como diversificação, nós consideramos opções de compra que acompanharão um print da arte de um dos artistas participantes da revista e parceria colaborativa. Pode passar, Paula. Então, um pouco sobre o mercado editorial brasileiro, é que nós tivemos que observar ele no antes e durante a pandemia,
porque é um pouco complexo ele. E para compreendermos que a pandemia não trouxe nenhuma mudança brusca ou que não era inesperada, ou que não era esperada, quer dizer, mas sim acelerou radicalmente processos, sem atribuir valores positivos ou negativos. E segundo Bauman, alguns dos habitantes do mundo estão em movimento, para os demais é um mundo que se recusa a ficar parado. E nisso vemos que o consumidor está cada vez mais digital, consumindo uma multiplicidade enorme de mídias, e segundo Jason Epstein, em 2001, o negócio da edição de livros é por natureza pequeno, descentralizado, improvisado, pessoal, mais bem desempenhado por pequenos grupos de pessoas com afinidades devotadas ao seu ofício, zelosas de sua autonomia, sensíveis às necessidades dos escritores e aos diversos interesses dos leitores. As unidades editoriais futuras serão pequenas, embora possam estar relacionadas com uma fonte financeira central. A edição de livros pode, deste modo, tornar-se mais uma vez uma pequena indústria de unidades diversas e criativas, ou pelo menos há hoje motivos para crermos nisso. E isso ele falou em 2001. E realmente quem sentiu mais o baque econômico, já desde antes da pandemia, foram editoras e livrarias grandes como a Saraiva e a Cultura, mantendo estoques grandes, modelos de vendas não sustentáveis, e megastores que vão contra concorrentes digitais, como a Amazon, com preços mais agradáveis, sem contar que tem algumas questões de como o dinheiro é repassado para a editora, que também se mostram não tão sustentáveis mais. Enquanto isso, empresas menores, como a Martins Fontes, a Livraria da Vila, a Livraria da Travessa, Lote 42, Banca Tatuí, Editora Barbatana, e outras mais, vêm crescendo por oferecerem experiências mais de nicho, colocando o leitor no centro das decisões. E durante a pandemia, muitas publicações foram extintas ou apenas suspensas no Brasil. E os serviços de impressão por demanda se mostram cada vez mais a melhor solução com a aquisição da pré-impressão. Que primeiro você atrai o público, ele vai pagar e aí sim você vai imprimir. Né? Você já sabe o tanto certo. E porque isso diminui extremamente os custos de produção. Você traz também diversas opções nos serviços de financiamento coletivo, como vender a versão digital, a versão física, com ou sem brindes, e até lotes fechados para doações, bibliotecas e empresas, que você vê que tem esse público, porque a venda da Amazon é enorme, a venda de Kindle está enorme. Também você tem feiras de livros, igual a Bienal do Livro, a Feira de Livros da USP, cada ano tendo um público maior, tendo muito destaque em todas as mídias. E se a gente parar para pensar, estamos apenas retornando a modelos que já existiram em algum momento e se tornaram obsoletos, como clubes de livros que você assinava por cartas e chegavam direto na sua casa. Então, são tendências pendulares e que, além da grande necessidade de conciliar um público de nicho que aceita pagar mais por um produto mais personalizado e que ele só vai, às vezes, encontrar em um lugar, com uma distribuição democrática e acessível que não nos deixe em nenhuma posição de hipocrisia. Pode passar? E assim, esse projeto, ele existe porque lá atrás, nos anos 1900 e bolinha, nasceram as vanguardas europeias, quebrando muitas regras pré-estabelecidas na arte, e o Brasil, através da antropofagia, digeriu o que eles fizeram, cuspiu de volta o modernismo na década de 1920, que foi uma grande revolução ao criarmos uma arte com identidade nacional, que valorizava nossas qualidades e até os defeitos. E foi também uma possibilidade para os artistas não precisarem ir mais só para a Europa para ter um ensino de qualidade de arte, para ter isso como uma possibilidade de viver de arte mesmo. E, além disso, eles exploraram muitos temas de populações marginalizadas, como negros, indígenas e operários, que eles viam isso como a cultura brasileira, né? Nordestinos também, aliás. Mas, ao mesmo tempo, essa própria população não tinha como produzir uma arte com destaque em museus, nem mesmo acesso aos espaços onde eles eram retratados, os próprios museus, galerias de arte, e não que eles não tivessem uma produção própria e formas de se expressar, mas eles não sairiam em jornais, eles não ganhariam o mesmo dinheiro que um autor que lá
da Bienal do Modernismo e tal. E nos anos 1990, nós tivemos muitas privatizações de empresas no Brasil, o desemprego aumentou muito e começou um ciclo de pobreza e violência nas periferias. E uma forma interna deles saírem disso foi através da arte, uma forma pacífica. E nessa época houve um grande aumento de indivíduos e coletivos produzindo. Mas mesmo assim, até hoje a situação é complicada. Em 2020, segundo o mapa da desigualdade, 18 distritos de São Paulo não tinham nenhum equipamento público de cultura, desde centros culturais até escolas de formação. No caso de cinemas, para cada 100 mil habitantes, a desigualdade chega a ser 438 vezes maior. Nas eleições de 2020, apenas 2 candidatos à prefeitura apresentaram projetos mais detalhados para fomentar o setor cultural nas regiões periféricas. Porém, contudo, todavia, cada dia mais o artista periférico se entende como sujeito político e social, incorporando em sua produção formas de se retratar e mudar sua realidade individual e coletiva, lutando contra uma herança dos períodos escravagista e militar que subjuga as expressões populares, colocando-as como apologia a crimes violentos, drogas, promiscuidade, com a realidade deles sendo tratada como uma culpa individual, ao invés de analisarem a desigualdade social e a falta de políticas públicas. Isso principalmente com o funk, o rap, o grafite, sem contar o processo midiático que sanitiza e embranquece todas as categorias de arte, que, como foi com o samba, que já foi criminalizado, a pessoa não podia sair com um pandeiro na rua, que a polícia ia ver o que era, o jazz, o rock, a música eletrônica, esses já mais fora do Brasil, e hoje com o funk, o rap e o próprio picho e o grafite, deixando tudo muito mais digerível e sem criticismo para todos os públicos. Pode passar. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa marca e o nosso desenvolvimento até chegar na marca final. Bom, para a escolha do nome, depois de várias análises do que nós queremos realmente incorporar na nossa marca, a gente escolheu a palavra excelência pelo significado da própria palavra, pois ele vai de encontro com o que a gente estava procurando. E, além disso, os sinônimos são igualmente impactantes e tem muito a ver com a narrativa que a gente quer contar, que é exatamente a exaltação da grandeza dessa arte periférica e seus artistas. Pode passar. No desenvolvimento do elemento gráfico, que é a nossa grande marca, a gente partiu primeiro da conceituação do nosso nome, que, como a Bia falou, traz essa ideia de elevação. Então, a primeira ideia que nos veio foi uma torre, para dar essa ideia literal de altura, de altitude. Mas a gente teve receio de que pudesse haver uma confusão com o pronome de tratamento, excelência, e a torre acabar remetendo à alteza e monarquia, e longe de mim defender monarquia aqui. Então, a gente continuou nosso processo criativo com várias divagações e insights, até que surgiram 2 ideias que foram decisivas no nosso processo, né? O balão de diálogo e a escada. E foi na união desses 2 que a gente chegou à concepção final, onde não apenas comunicamos essa elevação com a escada, né, e com o rabichinho, por falta de palavra melhor, né, o rabichinho do balão, ele também é uma escada, brincando aqui com uma metalinguagem para essa alusão de que o próprio comunicar também é uma forma de elevar, exaltar esse conteúdo. Aí eu trouxe aqui nesse slide um pouco do nosso processo criativo no desenvolvimento desse elemento, alguns caminhos que tomamos. Aqui no número 3, vocês podem ver a nossa tentativa de fazer algo que fosse 100% simétrico, que não rolou, e a gente entendeu que o nosso projeto ele é sobre isso. Não é da natureza desse projeto essa simetria que a gente estava tentando aplicar. Bom, para a criação do resto da nossa marca, né, a gente optou por utilizar tipografias diferentes para cada letra da palavra para simbolizar essa multiplicidade de formas dentro da narrativa que escolhemos trabalhar, que tem uma diversidade também imensa de identidades sociais,
justamente pela interseccionalidade. No primeiro momento, a logo tinha esse N maior, mas depois a gente entendeu que talvez o foco da primeira versão ficaria muito voltado para o N, né? Que destoa muito das outras letras. Então, a gente fez essa mudança e ficou o 2. Agora a gente vai ver a logo final. Pode passar. Opa, não. Desculpa, gente. Então, no final, a gente chegou a essa forma para o elemento gráfico que representava a nossa revista, né? O balão de diálogo traz essa alusão à comunicação e transmissão de ideias. As escadas dentro e fora do balão, né? A escada dentro do balão e o rabicho remetem à elevação, mas também remetem a um acesso, a uma acessibilidade, né? A escada que vai te levar a um novo patamar. A aparência pixelizada com os cantos arredondados falam muito do momento que a gente está vivendo, onde as tecnologias estão intrínsecas na nossa vida e principalmente na nossa forma de se comunicar. E aí a gente optou por essa representação do diálogo do digital com o analógico. E a escada também alude à letra E, escrita de uma forma rudimentar para compor a identidade da revista. Bom, esse aqui é o nosso resultado final. E agora a Paula vai explicar um pouco sobre as nossas polêmicas permissões da marca. Polêmicas. Por convicções artísticas, a gente optou por ser bem liberal quanto ao uso da nossa marca, desde que mantida a integridade e a legibilidade. A versão primária é a versão monocromática, que é a versão que a gente indica para o uso de terceiros. Ela pode ser aplicada em fundos brancos, pretos, coloridos, até o limite da leitura. Ela pode ser aplicada em diferentes cores e texturas, e nesse sentido, a nossa maior inspiração foi o logo da MTV, que permitia não apenas a sua manipulação, como também o diálogo de elementos com aquela forma. Como vocês podem ver aqui, a gente permite a interferência de quaisquer elementos que dialoguem com a nossa marca. A gente fez aqui uma perninha subindo a escada, ou a nossa marca embrasada. E agora falando um pouco sobre a redução máxima, né? A redução máxima aqui preserva a legibilidade da logomarca. E no caso do logotipo estendido, a redução máxima é de 160 por 50 pixels em ambientes digitais e 1,5 cm por 0,47 centímetros em impressos. Para o elemento gráfico, o menor tamanho permitido é de 50 por 63 pixels em ambientes digitais e 0,63 centímetros por 0,5 centímetros em ambientes impressos. Pode passar. Os usos incorretos da nossa marca vão da seguinte forma. Não é permitido alterar a proporção e nem o espaçamento entre os elementos. Também não é permitido deformar, nem esticar ou comprimir. O mesmo se aplica para a versão a thumb da marca. Pode passar. Agora a gente chegou na parte mais legal, particularmente, que é a parte que a gente sai um pouco da teoria e vai para a prática. E a gente vai mostrar um pouquinho das nossas aplicações. Pode passar, Paulo. O site que desenvolvemos na aula de EDG foi pensado como um portal para que as pessoas nos conheçam e no primeiro momento baixem a primeira edição. Também pensamos nele como uma fonte de captação de artistas, né, já que foi uma das questões que a gente teve que enfrentar durante esse processo, porque foi muito difícil a gente se comunicar com os artistas, ou encontrar esses artistas. Então, tendo um portal, a gente pode facilitar esse caminho. Pode passar. Para as mídias sociais, a gente pensou no Instagram como um portal, tanto de notícias, né, quanto de divulgação mesmo das nossas matérias, das nossas edições, para as pessoas saberem o que elas vão, saber o que esperar, enfim, né. Também como uma forma de inserir a gente no mercado. Esses dois markups que a gente... Opa, volta lá, amiga. Esses dois markups que a gente fez são prévias das nossas matérias, né, são de 2 matérias que a gente fez, com informações breves na legenda. Pode passar agora. Aqui a gente fez 2 capas testes, a primeira, a preta com a versão monocromática, a segunda com a versão em outra cor, sem a
com a exclusão da sobreposição, aliás, com a sobreposição, mas com a exclusão da sombra, e ficou assim. Pode passar. Esse aqui é um press kit que a gente desenvolveu, porque assim, durante todo o nosso processo de criação das matérias, da revista, a frase mente de artista, causa da criação, fez muito sentido no nosso desenvolvimento. Então, com uma estratégia de marketing também, a gente criou esse press kit, que é uma eco bag, uma camiseta e 2 sketchbooks que a gente enviaria para as pessoas influentes no nicho, a fim de divulgar a revista. Agora a Paula vai explicar um pouco sobre a revista em si. Desde o começo do projeto, a gente sabia com nitidez o que a gente queria fazer. Quais caminhos estéticos a gente estava buscando, a gente reuniu uma porção de referências, mas a gente sentiu falta de um embasamento teórico porque a gente estava fazendo. Ou a gente corria o risco da gente chegar aqui hoje, vocês olharem na nossa cara e perguntarem, tá bom, vocês fizeram uma anarquia de projeto, fugiram de todas as regras básicas do design, e o que vocês queriam dizer com isso? E aí, no meio desse semestre, nas aulas de MACVB com o Sorima, ele nos apresentou o design pós-moderno e o design cambiante. E foi onde a gente se encontrou artisticamente. Foi a partir daí que a gente conseguiu buscar referências mais sólidas, porque a gente estava querendo expressar. E aí eu trouxe aqui nesse slide algumas referências que foram muito ricas assim na nossa construção. Para a tipografia, a gente tentou manter os mesmos princípios do desenvolvimento do elemento gráfico. A gente buscou fontes que combinassem ângulos e curvas, remetendo novamente a esse diálogo do digital com o analógico. Depois da gente ter definido o que a gente queria esteticamente para o trabalho, para essa revista, o quão experimental a gente que a gente queria que fosse, a gente optou por manter um grid clássico para o texto, um com 3 colunas, outro com 4 colunas. Vocês podem ver aqui como a gente encontrou, né, esse grid. E a gente buscou fortemente referências no design cambiante, como eu disse anteriormente, pós-moderno, que dão mais valor à expressão, individualidade do que à funcionalidade, mas a gente não quis correr o risco de comprometer o conteúdo das entrevistas e a transmissão das ideias das artistas que a gente busca apoiar com o nosso design, né? E uma decisão que a gente tomou, os professores todos vão reparar, a Ângela que está aí principalmente vai reparar, é que a gente optou por não colocar cabeçalho nas páginas, porque a gente acredita que como uma obra de arte, que é como a gente encara a nossa revista, né? A gente fez uma obra de arte, a gente quer que cada página seja apreciada com o mínimo de interferência possível, uma página de cada vez. E aqui eu trouxe alguns esboços do que a gente fez, né, para a elaboração das nossas matérias e que vocês vão ver com mais detalhes a seguir. Então, vou falar um pouco, a gente vai falar um pouco cada uma de uma matéria, de como foi a concepção criativa, não entrando nas partes mais, algumas páginas de respiro, página de capa, aquela que tem os números, sumário, a gente vai ver elas depois, por enquanto a gente vai entrar só no corpo dela. Pode passar. Então, falando da minha contribuição principal na revista, essas imagens, na verdade, elas são de inspirações que eu tive, aquela ali embaixo, inclusive, de um trabalho que eu fiz no outro semestre. Então, é a matéria que inicia o conteúdo do corpo da revista. Ela foi produzida com o propósito de fazer uma introdução técnica sobre o que são essas regiões marginalizadas, como é no título, favela, cortiço, favela, comunidade, cortiço, etc., principalmente em São Paulo. E o motivo delas serem tão relevantes nessa cena artística. Além disso, eu quis representar visualmente os rostos que possuem alguma importância especial no pioneirismo dessa arte, misturado com outros que vêm surgindo. O projeto gráfico foi pensado como algo que fosse limpo, com um título que desse continuidade ao texto,
e que fosse graficamente forte e tivesse uma colagem dos rostos, que é um elemento que eu gosto de trabalhar e que traz muitas possibilidades. Além do mais, esse foi a única parte de imagem da revista que a gente pegou fotos de terceiros, né, para ter essa possibilidade de falar de quem veio antes desses artistas que a gente vai trazer, quem que moldou esse caminho, né. E a partir disso, evoluiu para duas frentes, a cor e a forma. A cor é esse laranja forte, que é uma cor dinâmica, viva, e é muito presente no imaginário popular da periferia. Ela está no tijolo das casas, nas antigas ruas de barro, no sol forte. E a forma, que dá para ver bastante coisa também, é como a cor evoluiu principalmente para lembrar os tijolos, que em certo momento eu até cogitei usar como textura, não rolou, o título seguiu o mesmo raciocínio. Eu vi uma força nas formas que chamamos cada tipo de moradia, alguns pejorativos, outros com uma tentativa de sanitizar essas moradias, e outros neutros, que são bem aceitos por todos. E na maioria desses locais você não vê casa por casa, com um jardinzão que você repara em cada detalhe da arquitetura. Você olha um bloco de imagem que se encaixa uma casa na outra, elas vão se mesclando. E quando você presta atenção, aí sim aparecem as casas individualmente, e elas são feitas pelas mãos dos moradores. Elas são irregulares, são improvisadas e com muita identidade também. E eu argumento até que elas são uma expressão muito forte, rudimentar e popular do design. E dentro disso, eu fui encaixando cada palavra do texto de uma forma que uma desse apoio para a outra, como se você tirar uma, tudo vai cair. E que fosse inesperado, causando uma impressão final de um bloco geométrico, parecendo um Lego, né, e que os elementos estivessem quase por acaso ali, com uma leitura que o próprio leitor vai ditar o ritmo e a ordem da leitura, com personalidade diferente em cada palavra. E as colunas tortas na matéria foram uma necessidade, pois nesse momento o título pesava muito visualmente e o texto sumia muito dentro dele, e ao mesmo tempo eu não queria colocar nenhuma intervenção gráfica mais pesada. Então eu encontrei a solução em algumas referências que alteravam as próprias colunas. Achei muito interessante, principalmente das páginas feitas por Vanderlans na publicação Emigre, e onde de uma forma diferente havia a mesma desordem do título, de forma melhor legível, mas ainda assim muito expressiva, parecendo assim uns prédios tortos. E também ali na outra página, que é essa, elas estão na verdade invertida, mas ali não, esse texto junto com a colagem, ele é só citando os autores, os artistas que estão nessa colagem, que são numeradinhos, para realmente dar o foco para eles, para mostrar esses rostos. Pode passar. Bom, gente, a matéria que eu desenvolvi foi uma das entrevistas, né, que a gente fez. A artista entrevistada se chama Yasmin Pereira, que é uma artista visual da Cachoeirinha, e que desde muito nova tem uma relação muito bonita com a arte. Para a diagramação, eu busquei referências de design gráfico David Carson, que possui abordagem mais expressiva e ruidosa, e além disso, busquei também incorporar alguns elementos e texturas que conversassem com as obras, já que a Yasmin usa cores fortes e explora bastante o lúdico nas artes dela. Pode passar, Paulo. Como vocês podem ver aqui na matéria final, eu busquei também... Desculpa, gente. A cor vermelha protagoniza essa diagramação. Eu quis criar um contraste com o preto, experimentar bastante com isso. Mas entendo um primeiro momento onde o texto ali respeita a forma e o grid, logo depois já não respeita mais. E eu quis criar algo com bastante camada, que a gente pudesse... Sabe quando a gente chega perto, assim, de uma coisa... e a gente consegue ver várias camadas dentro de uma coisa só. E foi isso que eu tentei criar. Aqui eu fiquei bastante feliz com esse resultado. E vocês vão poder ver melhor no produto final. Pode passar. Bom, a matéria que eu produzi traz o propósito de abordar o lado emocional e social da questão artista na periferia, trazendo uma reflexão acerca da importância da arte como meio de expressão e até mesmo humanização
desses artistas, né, perante a sociedade. E ao lado também tem um pouco das referências que eu utilizei para montar, diagramar minha matéria, né? Pode passar, Paula, por favor. Nas páginas que eu elaborei, eu procurei explorar a questão experimental, né, sendo uma característica tão marcante da nossa revista, trazendo detalhes que remetessem à arte exposta nas ruas, como, por exemplo, utilizando detalhes como papel rasgado, estilo lambe-lambe, que geralmente tem ali uma mensagem sendo passada. No caso, eu trouxe essa música Identidade de Periferia, do Matéria Rima, que retrata um pouco da realidade periférica. Também fontes com spray para representar a arte de grafite, e essa ilustração de uma rua periférica com esse estilo bem feito à mão mesmo, enfatizando o contexto da revista. Pode passar, Paula. A minha entrevista foi com a artista plástica Carolina Borrego. Ela é de Guaianazes, extremo leste de São Paulo. E na entrevista a gente falou sobre as inspirações, processos criativos da Carolina, que pinta orixás nas suas obras, e também sobre a sua relação com o bairro onde mora, que foi um bairro que sua mãe, anos atrás, ajudou a construir. O projeto gráfico tem como grande referência os trabalhos da designer April Grayman, que também nos foi apresentada pelo Sorima, e também o catálogo da peça Roda Viva, do Teatro Oficina, para o Sesc Pompeia, criado pelo designer Igor Marotti. No design dessa matéria, eu faço uso de texturas, alto contraste, mapa de gradiente, meio tom, recorte e formas regulares, que passam uma ideia de complexidade, remetendo às interseccionalidades que perpassam as vivências da Carolina, né, que é uma artista preta, gorda, bissexual, candomblessista, entre tantas outras coisas, vivendo no extremo leste da cidade de São Paulo. As caixas irregulares que emolduram o texto remetem a camadas e a movimento, e, ao mesmo tempo, elas apontam a hierarquia entre os elementos, tendo o texto principal sempre com o fundo azul, como vocês podem ver, e os destaques e chamadas têm o fundo amarelo. As fontes escolhidas também remetem a traços de pincel, que é a principal mídia usada pela entrevistada. As cores azul celeste e amarelo, um amarelo mais quente, foram escolhidas por serem as cores que representam na tradição do candomblé Oxóssi e Oxum, que são os orixás da entrevistada. E as cores secundárias, a gente tem o azul escuro, usado para algumas sombras, e pontualmente a cor lavanda e carmim, as cores lavanda e carmim são usadas para referenciar uma parte do texto com os quadros a que se referem, tendo como critério na escolha da cor a cor dos orixás representados, Nanã e Oiá. É isso. Agora a gente vai para o produto final, pessoal? Isso, vamos colocar. Estamos aqui para isso, né, Paula? Todo mundo esperando. Agora, o momento que todos estavam esperando, rufem os tambores. Olha o spoiler aí. Paula, você pode, além de mostrar, você pode compartilhar também aqui no chat, para o pessoal ver também, tá? Compartilhe o endereço. Tá bom, pronto, só um minutinho. Conseguem, pessoal? Sim, só um minuto. Tá. E esse aqui é o nosso produto final. Eu acho que a Bia vai falar um pouco mais sobre a capa. Isso. Alguém cuida disso do link. Bom, na nossa capa, como a gente tinha falado lá no começo, a gente buscou aqui representar as duas artistas, né, que a gente entrevistou, a Yasmin e a Carolina, com as duas obras delas aqui numa colagem que a gente entendeu que fosse necessária, principalmente porque a gente não queria deixar ninguém como singular, não como singular, mas ninguém como protagonista. As duas são as protagonistas da nossa revista, e foi isso que a gente queria representar nessa capa.
Aqui é interessante que no sumário a gente pensou numa ideia bem, assim, que instantaneamente a gente pensou, é isso, tem tudo a ver com a nossa revista. Claro, a gente não queria fazer um sumário totalmente normal, porque não ia combinar. Então, surgiu a ideia, assim, de trazer o número das casas, que inclusive a gente tirou mesmo, das casinhas por aí, no nosso bairro, justamente para representar um pouco isso o endereço desses artistas, né? Então, essa foi a ideia que a gente trouxe para o sumário, que a gente achou que tinha tudo a ver, assim, com a nossa revista. Que ele traz um destaque também para o que a gente já trouxe na revista toda, que é a questão da localização do artista influenciar na produção dele, né? Aí pode passar. Aí nossa nota... dá para me ouvir? Dá sim, pode continuar. Tá, tava estranho para mim. Então, nossa parte editorial e a parte que fala sobre nós como grupo, como pessoas dentro desse projeto. A gente já aproveitou, já juntou, quisemos também trazer muito nosso rostinho mesmo, e aí com as ilustrações muito bonitinhas da Jéssica. Aí pode passar. Também com essa questão de toda parecer bem assim analógico, tal, ainda trazer a questão do papel, das manchas de tinta, do título rabiscado, né? Aí também a matéria que eu comentei, aí dá para ver bem melhor a questão do título, que acaba se tornando um elemento gráfico bem forte, tem palavra dentro de palavra, tem palavra de ponta cabeça, tem letra de ponta cabeça, de tamanho diferente, tem hífen usado errado, tal. E ali a própria matéria que, meu Deus do céu, foi uma dor de cabeça para eu não encher de buraco nesse texto. Fiz o melhor, mas dá para ver bem melhor agora as questões das margens tortas. Acabei tendo que sair das colunas do grid, mas ficou assim. Pode passar. E aí também a questão da colagem, que aí também eu não quis trazer também só o que a gente vê como o mais atual da periferia, que é o rap, o funk, o grafite. Tem alguns artistas aí que vocês conhecem, né? Com certeza, alguns outros menos, mas tem artista aí que é de punk, tem de roda de samba, tem artista que é fotógrafo, escultor. A maioria eu trouxe mesmo da música, que é o que eu tenho um pouco mais de conhecimento, né? Tem escritores também. Ali, o que eu achei principal foi só deixar o Sabotagem em cima, que acho que ele simboliza bastante coisa. Pode passar. Bom, gente, como eu comentei, essa aqui é a minha matéria. Esse elemento que sai um pouco assim da primeira página e vai para a segunda, eu quis representar como se fosse um arame farpado que a gente vê bastante nos muros, né? Coloquei em destaque algumas coisas que ela falou que eu achei importante colocar. Usei essa fonte estilo grafite também. Coloquei a foto do acervo pessoal dela, tá? Que ela disponibilizou pra gente. Pode passar. E aqui também tem outra obra maravilhosa dela. Essa aqui foi a obra que a gente colocou na capa. Tem uma fotinha dela aqui, a frase que ela deixou pra gente colocar no final da entrevista. E, sinceramente, foi uma experiência maravilhosa entrevistar ela. E é uma pena que provavelmente a gente não vai poder dar continuidade a esse projeto, porque seria uma oportunidade maravilhosa conhecer cada vez mais artistas com mais experiências e várias outras vivências, diferentes das minhas e das minhas colegas de grupo. Então, foi uma experiência muito gostosa, assim, de viver, entrevistando as pessoas. As pessoas não, né? Uma pessoa só, mas foi demais. Deixa eu passar. Aí essa página foi um manifesto que a Paula ditou no começo da apresentação, e aí também esse pôster que também sintetiza muito das ideias do projeto, e
Uma curiosidade, ele foi feito para, se impresso, essa página, que é a página central, ela ser destacável e ser um pôster duplo. Pode passar. Essa parte, essa folha de respiro, né? A gente queria ter alguma coisa entre as matérias para que não fosse só informação, 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 e você não tivesse um tempo para respirar. E aí essa aqui foi uma obra que eu criei, que destaca aqui, né, os rios cortando a cidade de São Paulo, e São Paulo definida pelas suas linhas, pela cor das suas linhas de ônibus. E aí aqui a gente aponta também de onde vem cada uma de nós, né, e das nossas entrevistadas. Capão Redondo, Brasilândia, Cachoeirinha, Morro Grande, Guaianazes, Paraupebas, no Pará. Está todo mundo representado aqui de alguma forma. E a gente entra aqui na minha matéria, né? Como eu disse, o título traz letras que emulam a pincelada, né? Que é a mídia que a Carolina Borrego mais usa. E todos esses elementos, essas folhas, as folhas de fundo, esse cacto, todos foram registros feitos no terreiro da qual ela é herdeira. Ela é herdeira do trono do Ilha-Axé Ojoiá, que era em Guaianazes, hoje fica na cidade de Suzano, também na Zona Leste. E todos esses registros foram feitos na casa dela, e eu achei bem coerente, assim, sabe, trazer todos esses elementos que compõem a vivência dela. E aí trouxe aqui também destaque, né, essa obra de Oxóssi, que é uma pintura dela, Oxumaré, Euá, Nanã e Oiá. E uma coisa assim que ela me falou, que foi assim, a parte que mais me tocou em toda a entrevista, que foi a que eu coloquei aqui como destaque, né? Que ela faz uma pesquisa antes de pintar aquele orixá. Ela vai falar com os mais velhos dela. E é uma coisa muito forte no candomblé isso, da tradição oral. Você não aprende na internet, você não aprende no livro, você aprende consultando os seus mais velhos. Então, assim, eu saí dessa entrevista muito inspirada, e eu recomendo a todos que leiam aí as matérias que a gente fez, porque elas foram feitas com muito carinho, com muita inspiração. E também eu queria colocar aqui que as colunas, né, ao contrário da matéria da Bia, as colunas estão encaixadas direitinho no grid, mas as caixas atrás, né, as caixas brancas e coloridas, elas trazem uma inclinação, uma deformação, que vão trazer essa mesma noção de movimento, só que sem mexer no texto, porque o meu texto era um texto muito carregado, era mais texto, e é isso. Bom, como eu tinha dito antes, nas páginas que eu desenvolvi, eu busquei trazer bastante esse elemento de tinta, né, de spray, e que simular aí, como eu trouxe o título da matéria, simulando esse pôster aí como se fosse uma pintura de muro, né, e esse texto, que é a matéria, mas que eu considero mais uma reflexão mesmo sobre o assunto. Pode passar, Paula. E aqui, ainda utilizando o título com esse elemento de pintura, né? Eu também trouxe aí a ilustração que eu tinha dito sobre a rua periférica, uma coisa bem feita à mão mesmo, e essa colagem simulando o lambe-lambe com a letra da música que eu havia dito, né? Do Matéria Rima. E assim ficou a minha página. Pode passar, Paula. Bom, gente, para finalizar a nossa revista, a gente criou aqui uma colagem com todos os elementos, passando por todos os elementos que a gente colocou na revista. Então, tem um pouquinho de cada página, de cada momento. As fotos, tirando essa da
da Carolina, da artista da Paula, são todas nossas, essas duas aqui, que tem a Yasmin, ela que disponibilizou pra gente. Então, é isso, gente. Foi um projeto muito nosso, muito divertido de fazer. E agora a gente vai para a parte das lições aprendidas, rapidinho, para finalizar. É só a contra... Isso. Isso, a contracapa. Volta lá, Paulo, por favor. Pode começar, Paulo. Poxa, logo eu. Começa então, vai. Bom, eu já me senti à vontade, né, em trabalhar em grupo, mas uma das coisas que eu aprendi com o grupo foi muito além do trabalho em grupo em si, né? Eu aprendi que, assim, em nenhum momento a gente teve nenhum desentendimento e quando a gente tinha uma ideia muito diferente, a gente sentava e conversava, a gente viu o que a gente podia fazer, se a gente podia mesclar essas ideias, ou alguém podia falar, não, tudo bem, vamos fazer a sua. Então sempre teve uma conversa muito muito madura mesmo, e eu venho, e eu sou, acho que eu sou mais nova se Sim. não me engano. E eu nunca tinha feito um curso, a maioria delas já tinha passado por essa experiência, então para mim foi muito diferente o trabalho em grupo, porque eu pensei, mano, não era assim que eu via o trabalho em grupo, né? Então acho que elas me ajudaram a enxergar uma forma diferente de trabalhar em grupo, mesmo já me sentindo confortável anteriormente. Além disso, eu aprendi também a deixar algumas coisas fluírem melhor, porque eu tive muita dificuldade em certos momentos de deixar as coisas irem, tipo, calma, talvez você não vai conseguir fazer isso e tudo bem, porque ninguém aqui é máquina, ninguém aqui é de ferro, então tá tudo bem. A gente entrega o que a gente falou que ia entregar e a gente entrega com o nosso coração. E para mim foi um processo para aprender isso, porque todo mundo aqui tem uma vida fora do curso, né? E às vezes era difícil a gente se comprometer 100%, mas eu fiquei muito feliz com o resultado. Vou então agora. Então, sinceramente, eu não tive assim muitas dificuldades. Eu já tive outro TCC na minha vida, então medo eu não tive. Eu sempre confiei no meu grupo. A única coisa ruim era que, assim, no começo a gente não tinha muita intimidade. Eu lutei bastante em fazer um trabalho em grupo, briguei com a Thaís, que eu queria muito fazer individual no começo, mas valeu muito a pena. Então, como eu disse também, no início é difícil saber até onde levar as coisas, como conversar, assim, nesse modelo à distância, mas também estava muito tranquila que ia nascer uma coisa muito bonita, muito profissional, eu já conhecia um pouco do que as meninas faziam, e a gente também às vezes se atrapalha um pouco com o cronograma, mas faz parte, acontece com todo mundo, tem muita coisa acontecendo, agora para dezembro também eu tive muitos compromissos, mas encaixava o trabalho sempre que podia, assim, em intervalo do meu trabalho, em momento antes de dormir, mas é isso, deu tudo certo, um dia ou outro era um pouco desesperador, mas no outro dia já ia tudo, assim, muito melhor, assim, fluía muito bem, e a parte de diagramar eu acho, assim, terapêutica, acho uma delícia, a parte de pesquisa também é muito bom fazer, quando é um tema assim que a gente gosta, então foi tudo assim muito divertido, com uma sintonia quase assustadora com as meninas, a gente às vezes ia chegar com uma mesma ideia e tinha muito a ver toda vez, e então é isso, tudo se encaixou e fé. Falei para Vou você. eu, Paulinha? Pode ir. Opa, pode falar, Pro. Essa parte, amiga. Não, só para combinar aqui a fala com a Bia, falei para você, Bia, vem comigo que é sucesso, dá sempre. Exatamente, isso aí. Vocês querem passar por uns agradecimentos ou tem mais coisa para falar, gente? Então, quero só falar uma palavrinha rápida aqui. Tá bom. Eu posso dizer que uma grande lição que eu aprendi, não só no desenvolvimento desse projeto, como no curso como um todo, foi acreditar no meu potencial e ideias malucas, observar e aprender muito com o outro dentro dessa área mágica de linda, que é o design, e a persistir, mas persistir muito até que ficasse bem fixo na minha cabeça que eu não estou aqui à toa, eu tenho um propósito, e é nele que vive a minha força. Eu também queria dizer que no meio dessas lições aprendidas, ter partilhado de um grupo com pessoas tão incríveis e receptivas
gente como a gente mesmo, fez total diferença. Eu acho que não podia ter existido uma equipe melhor. Eu não preparei nada para falar nesse momento, porque eu estava correndo com a diagramação, mas eu acho que não tem nada assim que eu não tenha passado que as meninas já não tenham dito, mas uma grande lição assim que me pegou especialmente é que eu também, eu queria fazer o trabalho sozinha, eu estava muito acostumada a, tipo, não, eu vou dar conta, eu vou fazer sozinha, vamos que vamos, virava a noite fazendo sozinha e chorando. Mas, assim, com esse grupo eu aprendi muito a confiar, sabe? A confiar no processo artístico do outro, a confiar no tempo do outro, e foi tudo, assim, muito bem pago. Então, esse trabalho, todo esse processo foi muito incrível. E vamos aos agradecimentos, né? Pode passar rapidinho, gente, que nosso tempo tá corridíssimo. Tá, então... vamos... Tá bom. Não, tá, o pessoal pode ler aí então, já que a gente já tá mais corrido, mas é um agradecimento geral, a gente vai também fazer alguns agradecimentos individuais, então vou começar, com licença. Pode começar, amiga. Tá. Queria agradecer primeiramente minha família, meus pais que me apoiaram, me sugeriram de fazer o curso, sempre me deram espaço para eu desenvolver tudo que eu quisesse dentro dele. Minha avó, que acho que ainda está aqui assistindo, e ela admira muito e apoia muito tudo que eu faço. Aos professores e à ETEC, que mesmo nesse período assim complicado da pandemia, deram o seu melhor para nos ensinar. A Thaís, nossa orientadora, que apresentou o TCC como uma coisa que é para ser leve, ela nos cobrou e eu sei que sempre que ela cobrava a gente é porque ela acreditava, ela sabia até onde a gente podia chegar, e eu vou me privar de modéstias, o trabalho ficou ótimo. Um agradecimento também ao Pedro, que está assistindo, que lá no outro semestre, quando a gente teve que fazer revista, eu ficava perturbando ele toda hora, e ele estava sempre muito disposto a ajudar. Outros professores também que me inspiraram de alguma forma ou outra, Ariadne, Sorima, Sica, Carmen, a Ângela, todo mundo, né? E também agradecer meu grupo incrível, a Jéssica, que lá no primeiro semestre que a gente era de tarde, eu ficava sempre de olho no que ela fazia, que ela é uma pessoa que eu queria ter perto para fazer trabalho. A Paula, que também, quando eu vim para a noite, eu vi que ela pensava assim fora da caixinha, tinha muita experiência. Gostei muito também dela quando nas aulas de TCC ela falava que ela queria fazer alguma coisa grande que desse trabalho. E também em nome das três, eu agradeço muito, muito mesmo a Ana Beatriz, que ela pegou no colo o projeto. Ai, gente. Ela deu tudo que ela tinha que dar para a gente chegar nesse nível que a gente chegou, às vezes mais do que ela devia, mas foi por amor, foi por dedicação e principalmente foi por acreditar nesse projeto ambicioso de gente doida, doente, e todo mundo acreditou, e é isso. Posso ir? Pode, amiga. Eu quero agradecer primeiramente ao professor Val Satanares, porque assim ele foi um mestre em todos os sentidos, assim, uma fonte infinita de inspiração, e eu nunca vou esquecer dele sentado no chão da escada de incêndio, um dia acolhendo uma aluna que estava ansiosa, não estava se sentindo bem, e, ele estava ali, sabe, um pai para todos nós. Quero agradecer a todos os professores da ETEC, Thaís, Ângela, Carmen, Tosi, Pedro, entre os outros que eu não vou lembrar aqui de falar agora, porque eles são também uma fonte infinita de inspiração e encorajamento. E assim, quero dar um alô aqui especial às tarefas da Carmen, que, sempre me tiraram da caixinha, desalinharam meus chakras ali, mas foram feitas assim com muito amor. As minhas mães, minha mãe Sueli, minha mãe Cláudia, minha mãe Carol, a todas as mães que eu tenho, pelo apoio incondicional e por serem minhas maiores fãs.
A Carolinhas, minha companheira, parceira de todas as horas, que me apoia todos os dias e estamos aí crescendo juntas. A Tamires, que foi um encontro de almas que a ETEC me trouxe, lá quando eu comecei em 2019, tranquei um tempo, mas ela, assim, eu sou apaixonada por ela, assim, ela é uma artista incrível, uma pessoa sensacional. E, por último, não menos importante, a todo o meu grupo, com quem eu tive uma sinergia incrível, e não foram poucos os momentos em que a gente pensava uma coisa e a outra falava, uma estava no banho pensando uma coisa, enquanto as outras estavam no WhatsApp falando a mesma coisa. Então, foi uma ligação muito verdadeira, assim, e sem palavras. Pode ir. Bia, palmas. Ana Beatriz. Seu Marcos, gente. Depois da aventura que foi nosso trabalho de conclusão, né? Nada mais justo de agradecer primeiramente essas meninas maravilhosas que estiveram ao meu lado. Eu agradeço a paciência e a empatia imensa que eu senti em todos os momentos. Eu queria agradecer aos professores, aos coordenadores, principalmente a Thaís, que sempre acreditou em mim, mesmo quando eu fiquei sem grupo, né? Foi um momento muito difícil, depois quando eu tranquei o curso. Então, eu sou muito grata mesmo pela forma como ela lidou comigo também. E, por último, eu além de agradecer também minha família, né? Obviamente que está toda aqui em peso, meu namorado, minhas irmãs, meu pai, minha mãe. Eu gostaria de agradecer e também dedicar esse momento tão especial ao meu primo Gabriel, que faleceu em 2020. Ele foi uma peça essencial no meu desenvolvimento durante esse curso. Ele me deu muita força e eu tô aqui por ele. Foco na missão sempre, gente. Muito obrigada a todos que estão aqui presentes. Eu quero dizer mais uma vez, Ana, que eu estou arrepiada pela 20ª vez, tá? Inclusive, toda vez que ela falava do primo dela, eu fui conhecida como uma pessoa que se arrepia, porque toda vez que ela falava dele e do que ele significava nesse projeto todo, foi uma coisa que todo mundo ficou bem tocado, assim, deixou a gente bastante emocionada. Eu queria começar agradecendo a todos os professores, todos mesmo, assim, cada um de vocês teve um pedaço extremamente importante na minha evolução durante esse curso, pode ter certeza disso, mesmo que da forma mais mínima, mas para mim fazia toda a diferença do mundo. Eu queria dar um agradecimento para a professora Carmen, que eu não sei se ela sabe disso, mas quando a gente teve aquela conversa lá no desenvolvimento da agência, a página virou, assim, para mim, quando eu tive uma conversa com ela, que ela me incentivou, falou para mim que eu era uma designer já, e eu fiquei assim, nossa, é sério, assim, fiquei toda empolgada com aquilo mudou o curso das coisas para mim. E eu quero agradecer também ao meu namorado, que acompanhou aí vários momentos de crise e sempre me apoiando muito e me ajudando com feedbacks. Aos meus familiares por estarem aqui presentes hoje, obrigada, gente. E, por último, e com certeza não menos importante, eu quero agradecer ao meu grupo, que teve uma união muito gostosa e motivadora. Durante o processo, eu acabei me divertindo bastante ao lado dessas artistas incríveis. A gente coincidiu de ter um gosto pelo experimental muito parecido. A gente curtiu muito pirar nas ideias desse projeto juntas, e com certeza eu aprendi muito e me inspirei muito com vocês. Eu espero que o choro tenha valido a pena, Ana, porque eu sei que você carregou uma barra nesse TCC, e perdão pelo palavreado, mas você foi foda, assim como a Paula, foda. A Bia. Esse projeto é a nossa cara. É isso, meninas. Obrigada, gente. Muito bem, pessoal, muito bem. Entregável, né, Pro? Deu para fazer uma coisa. Dá para entregar. Eu vou pedir só mais um momentinho para o Wesley e para o Tiago, tá bom? A gente aumenta um pouquinho o prazo de vocês. Eu só queria abrir a palavra para os professores agora e também para os convidados. Pessoal, a gente consegue fazer isso em 10 minutos para a gente conseguir começar o outro até as 21h10, assim, mais ou menos. Vocês me ajudam? Então, professores, quem gostaria de começar falando?
A Ângela falou que vai entrar pela outra máquina para falar. E o Pedro falou, da minha parte, são os parabéns. Lindo, Pedro, muito obrigada. se quiser mandar mensagem falada, me manda no WhatsApp que eu reproduzo aqui, tá bom? Tá aí. Pode ir lá, Carla. Eu vou tentar, né? Porque essas meninas acabaram comigo agora, né? O que eu vou falar? Bom, vou tentar, galerinha. Jéssica, assim, eu me lembro do que a gente conversou, né? E eu sempre enxerguei um potencial absurdo em você. Os seus projetos são incríveis, né? Você não se deixa bloquear, você deixa tudo aquilo que você tem na sua ideação tomar a vida, e isso é incrível, né? Então, eu fico muito feliz de ver a sua mão nesse projeto. Eu consegui identificar a identidade de cada uma de vocês aí, tá? Paulinha, se eu te tirei assim fora da casinha, porque eu também sou fora da casinha, né? E eu vejo que a gente tem que cada vez ousar mais. E eu sempre enxerguei potencial em você também, né? E mesmo quando você resistia bravamente, né, na realização das atividades, eu insistia, porque eu sabia que tinha um potencial ali e que por algum motivo você não queria externar. Beatriz, a gente também teve a oportunidade de conversar muito, né? Você também é uma pessoa incrível, tem um talento também muito grande. E eu entendo que essa união de vocês com Ana também, que de vocês foi a que chegou depois, né? A Ana, ela, do que eu me lembro, o curso já tinha iniciado aí, Ana chegou e foi, né, tentando se encaixar e foi mostrando também um talento incrível, né? Um detalhamento no que fazia, um cuidado. Então, galera, o que eu vi hoje, que é esse projeto totalmente autoral, poesia visual, não sei se vocês identificaram isso, o projeto da revista de vocês é poesia visual, né? Então, cada matéria que vocês fizeram, que tem características ali próprias, né, e totalmente alinhadas ao que era cada artista e o que vocês queriam falar das artistas, tá incrível, né? Eu só tenho a dizer que continuem esse projeto, continuem, porque eu vejo que vocês vão colocar em prática tudo aquilo que vocês têm na essência como pessoas e como profissionais da área, tá? Então, parabéns de novo, galera. Beijos. Obrigada, Pro. Obrigada, Carla. Estou... Obrigada, Pro. Já tá... A emoção já tá lá em cima, já. Cadê a Ângela? Cadê a Ângela? Tá aqui, ó. Ângela, dois. Eu quero a Ângela. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Pro. Angela! Oiê! Oi, Paulo. Tá me vendo? Oiê! Nossa, a conexão aqui tá muito ruim. Tô usando o meu celular, mas eu assisti pelo computador da escola, mas de lá não dá para falar. Parabéns, em primeiro lugar, parabéns. Parabéns para vocês. Eu não tinha visto absolutamente nada do projeto. E para mim tá um projeto impecável, assim, desde no conceito, nas referências que vocês encontraram. Inclusive, o Sorima pediu para dizer, Paula, que ele não podia entrar, porque ele foi para outra escola hoje, e que você tinha pedido para ele entrar, porque tinha muito das aulas dele e tal, mas ele pediu para dizer que ele não podia entrar. E eu queria, assim, comentar com vocês que eu sempre, na medida do possível, eu falo para os alunos que a escola é um lugar de experimentação. Então, eu acho que aqui é onde vocês conseguem experimentar, que nem sempre no profissional a gente consegue experimentar, porque sempre tem muitas restrições, enfim, às vezes a vida é bem chata, profissional, né? Então, quando eu vejo que os alunos conseguem experimentar nesse nível que vocês experimentaram, eu
com essa qualidade que vocês encontraram nesse experimento, eu fico muito feliz. Então, eu acho que é um trabalho de nível excelente, assim, que vocês construíram. E fico muito feliz de fazer parte desse processo. E vocês, eu sou fã de... E aí, vocês citaram a Barbatana e foi um momento que eu não ouvi nada, porque caiu minha internet. Mas a Thay disse que depois vai mandar a gravação. Mas obrigada, eu sou fã de vocês também. Gente, parabéns, viu? Obrigada, Pro. Obrigada, Pro. Beijos. A gente se admira muito. De verdade. Obrigada, gente. Eu a vocês. Professor Tosi está por aqui? Às vezes eu perco o Tosi aqui no meio. Se não tá, eu vou passar a palavra para o professor Juliano. Juliano, onde está tu? Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem, Ju? Boa noite. Boa presença. Tudo bem? Boa noite. Bom, parabéns ao grupo. Acredito que, mesmo pela fala dos outros professores, acho que vocês também têm consciência disso, mas mal não faz reforçar, acho que o grupo tem qualidade de design gráfico. Acho que, se vocês algum dia tiverem alguma dúvida sobre a área de vocês, com certeza essa é uma área que vocês têm muito futuro. Eu tenho apenas 2 perguntas, são quase como curiosidades, e alguns comentários, assim. Uma curiosidade uma das minhas áreas de estudo é estudos clássicos, antiguidade grega, latina, e eu não sei se vocês encontraram isso na pesquisa de vocês para o nome, já que vocês dedicaram tanto esforço, tanta dedicação com logo, por exemplo, com a questão da escada e da torre, né? Que excelência é uma das palavras que vem nas traduções das línguas clássicas para a moderna, que em grego clássico, por exemplo, como areté, ela vai ter significados associados com ações nobres, com mérito, com coragem, com aptidão, mas no latim, ela também entra como virtude, grau elevado, que é o que tinha no trabalho de vocês, mas um dos significados é associado à perfeição. Então, não sei até que ponto isso seria um problema ou não para vocês, associar a perfeição com o experimental, não sei até que ponto o experimental poderia ser perfeito. Mas é apenas uma curiosidade, assim, uma nota de rodapé. Quero comentar um pouco sobre isso. A gente não foi tão a fundo na parte da semântica, só que uma coisa que a gente comentou entre nós é que seria a excelência, assim, a questão da perfeição, assim, a gente comentou em outros momentos sem saber dessa relação, só que mais de trazer, assim, não o melhor de tudo, mas o melhor do que a gente pudesse fazer, assim, com empenho, com garra, tal, né? E foi isso. E também a gente queria exaltar as qualidades dessa arte, dessa ramo de arte, né, que é tão subjugado, tão desmerecido, que é a arte periférica. A gente quer chegar e falar, isso aqui é excelência, isso aqui é perfeito. Independente de qual a noção de perfeito que as pessoas tenham, que a produção periférica, ela tem o seu valor. E agora eu fico até com um sentimento, assim, de que, nesse final eu fico com um sentimento um pouco de que a revista foi um filho nosso e uma mãe também fala que o filho dela é perfeito, né? Dá essa sensação, né? Esse gostinho. Você falou que tinha 2 perguntas? Sim, eu tenho 2 perguntas. Não, mas sobre o nome, acho que faz muito sentido com o trabalho que vocês apresentaram, acho que faz muito sentido. Apenas quis trazer essa curiosidade, porque vai que algum dia vocês encontram justamente essa crítica. Olha, então quer dizer que a arte periférica ela é perfeita? Ela é mais elevada que todas as outras? Bom, vocês já teriam pensado sobre isso e dariam uma resposta talvez parecida com a que eu recebi agora. Pronto, problema resolvido. Se é que era um problema. O entendimento que eu tive do trabalho de vocês é que seria cada página como uma peça gráfica, ou pelo menos assim como vocês gostariam de ser lidas, assim, pela página. E nisso, eu sugeriria alguns pequenos cuidados para os projetos futuros de vocês, mas que basicamente gira em torno de manter a consistência. Talvez vocês tenham feito de forma proposital um certo suspense entre o material final da revista que eu vou apresentar e os próprios slides da apresentação. Porque eu não vejo muito da revista nos slides da apresentação. De novo, pode ter sido proposital de vocês.
algumas questões com espaçamento, principalmente onde o texto está justificado. Mas, outra vez, eu entendi que, bom, se o texto está justificado, ele está assim, provavelmente foi proposital, dentro daquelas liberdades de marca que vocês escolheram fazer, de quebrar as regras, quebrar um pouco os fundamentos do design, enfim, é apenas algumas considerações de cuidado, mas imagino que vocês tenham isso claro, assim. Agora, tem um ponto que eu senti mesmo falta, a página 14, que é justo a página do manifesto de vocês. Pessoalmente, senti falta dali ver aquela identidade tão forte, tão marcante que vocês criaram, praticamente em toda a revista. Tem páginas que são muito fortes, são visualmente muito fortes, onde a qualidade do design gráfico de vocês está gritando, assim. Mas na página do manifesto, não. Foi só um pequeno ponto que eu senti falta. E as duas perguntas são, vocês dedicaram tanto tempo, tanto esforço, tanto cuidado com a parte digital, seja por canal do Instagram, como é que vai divulgar, como é que aquele outro material ia ser divulgado, por que a insistência no material impresso, então? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, como assim esse trabalho não vai ter continuidade? Porque acho que durante a apresentação, uma de vocês disse, uma pena que não vai ter continuidade. Por favor, assim, tipo, o que falta para seguir adiante com um orçamento, com um planejamento de recompensas numa plataforma de financiamento, enfim, esse tipo de coisa. E parabéns pelo trabalho, parabéns pela qualidade, pela área que vocês desenvolvem vocês de design gráfico. Então, só falar um pouco dessa questão de ser impresso ou não, foi mais porque no começo a gente estava bem forte, assim, que a gente ia imprimir, mas realmente, de novo, por questão de prazo e da gente ter mudado muita coisa, porque também a gente foi um grupo que a gente se formou nesse semestre, então tudo que a gente fez foi feito nesse semestre, juntando que uma das integrantes saiu, acabou ficando muito corrido mesmo, e é caro também, né? E aí também a questão da gente pensar nesse meio digital veio também um pouco mais tardiamente, quando a gente viu mais formas dele no financiamento coletivo. Teve até uma revista em específico, chama Feira, ela tem, eu não lembro o nome da plataforma, mas procurar, tipo, financiamento coletivo, revista Feira, aparece, e é um projeto muito bacana. Sobre a questão da não continuidade, foi porque, na verdade, no primeiro momento, e até pro final também, a gente entendeu que a gente tinha se encontrado na vida, a gente se encontrou. Todos nós estamos em momentos completamente diferentes da nossa vida. Então, eu nem fiz faculdade ainda, nem sei se eu vou fazer, enfim. Não entrando em cada uma, mas está todo mundo num momento muito diferente. Então, a gente nem teve o tempo de falar assim, peraí, vamos fazer isso para sempre? Ou vamos fazer isso dar certo mesmo? A gente estava muito pensando em nessa primeira edição, mas com certeza se surgisse a oportunidade da gente continuar e dar continuidade a esse projeto, a gente com certeza estaria presente em peso, porque como a Bia falou, esse projeto é basicamente um filho nosso, foi muito empenho mesmo na parte, principalmente da criação da marca, a gente bateu muita cabeça, a gente até ficava, meu Deus, a Thaís quer que a gente crie uma coisa, a gente quer que a gente crie uma coisa que se sustente por muito tempo, mas não é que não se sustente. Mas ela tinha razão de falar assim, olha, eu quero que vocês criem uma coisa que outras pessoas vão poder dar continuidade por vocês ou não, ou que vocês possam enxergar isso no futuro. E essa possibilidade está completamente aberta, só no momento, não foi uma coisa que a gente discutiu ainda. É isso. Olha, não vou negar que também durante todo o processo, principalmente quando a gente foi vendo a coisa acontecer ali, tomando forma na nossa frente, não tinha como a gente não olhar uma para a cara da outra e falar assim, vamos levar isso à frente, pelo amor de Deus. Teve diversas vezes que a gente se viu falando isso uma para outra. Então, eu acho que é uma coisa que fica em aberto aí. A gente até chegou a discutir isso, tipo, sei lá, anteontem, que outras alternativas da revista, tipo, para outras edições seriam fazer ela focada sempre em algum tema. Tipo, se esse foi arte periférica, a gente meio que sem querer quase acabamos focando um pouco mais nas artes gráficas, mas a gente poderia fazer uma focada em mulheres, uma focada em música, uma focada em teatro, fotografia, e sempre também adaptando dentro do experimental, mas adaptando para a forma de comunicação para o tema que a gente escolhesse para cada edição.
É isso, gente. Mais alguma pergunta? Estou satisfeito com as respostas. Só, Ana Beatriz, Oi. sempre é uma palavra muito forte, mas o grupo gosta de palavras fortes. Sempre. Excelência. Só um pequeno comentário. Eu ouvi dizer, de outras bancas já, de vocês, que tem espaço na ETEC para os alunos, depois de formados, voltar e tocar esses projetos. Então, aproveitem. Obrigada. Fica aí a dica. no ar. Muito obrigada. Como disse a Paula aqui no chat, não me ilude que eu acredito. Eu tô de olho nessa Se tiver alguém aí, tipo, rico também no chat e quiser financiar nós, fica à vontade. Não, rica eu não sou, mas eu posso ajudar. Como diz a professora Ângela, né? E a gente sempre fala isso mesmo. Nos aproveitem, gente. Aproveitem os professores. Os alunos que quiserem voltar e continuar os projetos, a gente vê a questão da viabilidade. Eu preciso que vocês voltem. Quem volta vai ter atenção, entendeu? Voltem e depois a gente dá o jeito, entendeu? Traz o negócio e a gente faz ele acontecer, como a gente fez esse TCC acontecer, né? Então, eu vou ter que já caminhar para o final, não sei se tem mais algum professor que gostaria de falar. Eu sei que a gente tem muitos amigos aqui que gostariam de falar, muitos pais, mas é que o tempo urge e a gente tem um segundo grupo para apresentar. Mas eu queria falar um pouquinho sobre esse grupo, né, e sobre as dificuldades que cada uma passou. Então, foi um grupo realmente que se encontrou nesse semestre, né, como as meninas disseram, ou seja, a parte de PTCC, que é a parte do planejamento, que a gente faz um semestre antes, teve que acontecer agora, em um mês, né? E foi engraçado que foi um grupo que resistiu um pouco a essa parte do planejamento. Exatamente por essa característica do experimental, né? Professora, mas tem que entregar o cronograma de todas as datas, professora? Você tem que fazer agora, não sei o quê. E eu espero que elas tenham compreendido, eu acredito que sim, né? De como é importante essa estrutura básica, porque ela dá mais segurança para a gente desenvolver o trabalho. Claro que a gente tem que entender que o projeto está sujeito a mudanças, né? Uma das principais características do projeto é a constante mudança. Claro que a gente não pode deixar o projeto fugir totalmente do escopo traçado, mas mudar faz parte. Eu lembro da Ana Beatriz me falando, a Ana Beatriz nessa época ainda era sem grupo, né, Ana? Ela tinha um grupo, esse grupo se desmanchou e tal, e aí eu lembro da primeira descrição que elas fizeram do trabalho, elas falaram assim, nós gostaríamos de fazer um catálogo. Aí eu falei, um catálogo, gente? Como assim um catálogo? Não, a gente gostaria de fazer um catálogo. Aí eu falei, gente, pera, quais são as referências de vocês? Aí elas me trouxeram, eu falei, não precisa ser um catálogo. Vocês podem fazer uma revista, vocês têm conteúdo, têm ideias interessantes, eu acho que um catálogo pode ser algo um pouco limitador para vocês, né? Aí elas ficaram meio bravas comigo quando eu falei isso nesse dia, tipo, professora veio tesourar, não sei o quê, tenho certeza que minha orelha esquentou aí, porque meu nome corre nesse WhatsApp, viu, gente? Eu sei desses manifestos aí pelo WhatsApp. Tem determinada época do TCC aqui que eu só, como a Paula sabe, eu sou um bandista, né? E aí eu só chego as notícias assim, tem aluno falando mal de você. Mas tudo bem. Mas tudo bem, a gente não liga para isso não, porque eu acho que isso faz parte também do processo de amadurecimento, né? Eu costumo colocar desafio grandes para pessoas que são grandes. E coloco desafios menores para aquelas pessoas que ainda estão num processo de amadurecimento, que precisam aprender. Então, uma das coisas assim que esses quase 23 anos aí de sala de aula me deu é reconhecer a excelência nos alunos, né? Aproveitando o nome, excelência. Eu acho que todos os alunos guardam em si excelência. Algumas, essa excelência ela é mais exacerbada, ela é mais visível, e outros
tem que desenvolver, né? E como eu falei lá no começo, e não foi combinado, hoje foi um dia de agradecimento muito à equipe, aos professores, porque sim, o TCC só existe porque cada um de vocês faz muito bem feito a sua parte, se dedica. Muitos foram os desafios para a gente nesses 2 anos, né? Na verdade, desde o final de 2019, 2020 em específico foi um ano devastador para o curso, mas a gente se refez, assim como a arte, né? A gente se refez, a gente se encontrou, a gente faz o que a gente faz pelo Valdson, que é o nosso amigo querido, continua sendo nosso amigo querido, e faz também com o intuito e o ensejo de revelar a excelência de cada um dos alunos que passam com a gente, né? Então, quem está disposto a se despir, se descobrir, se achar, pode contar conosco como um ajudante, não vou nem dizer um guia, mas um ajudante importante nesse processo de autodescobrimento, né? Como as próprias meninas falaram muitas vezes hoje, de que nessa imensa viagem aí, o TCC, de novo reforçando, o TCC não é para provar nada, o TCC, ele é muito mais um processo de descoberta do que um processo de prova. A Paula, outro dia, falou ontem que ela viu um meme que falava assim, talvez eu não precisasse defender o meu TCC se ninguém quisesse atacá-lo. E eu espero, Paula, que com esse TCC eu tenha conseguido demonstrar para você que o TCC realmente não é para ser atacado, é para ser vivido, é para ser leve e é para ser um grande processo de aprendizagem pessoal e profissional, tá bom? Então, muito obrigada pela oportunidade do trabalho, de estar junto com vocês, Bia, Ana Beatriz, a Paula, a Jéssica, enfim, todas vocês, foi muito legal, foi muito bonito ver o amadurecimento de vocês, o amadurecimento do projeto, da pesquisa, e eu acho que a Paula e a Ana, que pararam um pouquinho, né, e depois tiveram que voltar, acho que valeu a pena essa parada, e valeu a pena a volta. Espero que para vocês tenha valido a pena também, tá bom? Um beijo para vocês, meninas. Obrigada pelos pais, né, por todo o apoio. Obrigada, né, Pro. que estão aqui. É fundamental. Muito obrigada, professora. É fundamental a participação da família dentro dos projetos da escola. É um projeto de parceria. E também com apoio a nossas mentes criativas, né? Tem muitos pais que às vezes não entendem o que é ter um filho criativo, o que é ter um filho meio que revolucionário em casa. Então, eu agradeço muito a todos vocês essa compreensão e essa liberdade que tem gerado crianças, jovens, mulheres excelentes. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Pro. Obrigada, Thaís. Valeu a Obrigada pena. a todo mundo. Obrigada, Thaís. Gente, olha só, vou precisar que vocês me deem. Então, são 21h10. Pacheco e Wesley, 21h15? 21h15. 21h25, a gente pode começar? Pode ser? Pode sim. Pode ser? Então, nós voltamos aqui às 21h25, pessoal. Próximo. Beleza. Estão todos convidados. Até mais ver. Tchau, gente. Obrigada Tchau, pela valeu presença. todo mundo. Eu busco no mais velho dos terreiros e tambores. Recife com mais forte, enfrento medos e minhas dores. No mundo de dinheiro, não se tem mais valores. Não separo por classe, cores, escravos e senhores. Conquistar o meu espaço. Eu olho pro futuro sem esquecer o passado. Quem se rebaixa a si mesmo quer ser elevado. Nos querem de humildes para sermos humilhados. A rua cobra e como cobra. Mas ajudar que é bom, ninguém ajuda. É fora do gosto de dinheiro, né? Carro importado. Pulseira de área VIP, uma puta do lado. Eu vou de essa velha guarda da Portela. Falou de João do Vale, de Zequete, Manasseia. Falou de coisas simples,
cultural. Eu nunca não me rendo, caio não me vendo. Não recuo nem pensamento, eu sigo um movimento que pra mim é natural. De resistência cultural. O bicho pega nele aqui na selva de pedra. Tipo o lixo deles abraçou, já era. Te torno militante com medo de militares. Caga odontologia, joga ética pros ares. Sou moleque sinistro e pego meu suor. Pelo que eu tenho visto, só faz de mal a pior. A paciência é curta, a ignorância tanta. Sem até mata o leão, mas não foge das santas. A rua cobra e come cobra. Mas ajudar que é bom, ninguém ajuda. É foda as ruas desse mundo. Eu só quero andar toda vez que eu dou um passo muito sem lugar. Buscar na sua prima vida matéria-prima. Eu posso até cair, mas dou a volta por cima. Toma chamar na lenha, eu me como e me consumo. O que eu toco vira luz, deixo o carro e fumo. Encanto que não me rendo, caio não me vendo. Não recuo nem em pensamento, eu sigo um movimento que pra mim é natural. De queijo, de resistência cultural. Eu luto não me rendo, caio não me vendo. Não recuo nem em pensamento, eu sigo um movimento que pra mim é natural. De resistência cultural. Paula, se quiser, pode deixar o solzinho aí.